Deus me deu uma palavra. Ele disse: eu lhe entregarei 12 homens como 12 diamantes, transparentes, límpidos. Lhes entregarei o ministério com homens e mulheres límpidos. Para a gente ser lapidado como um diamante, vai doer bastante, mas a gente vai chegar lá. Quando a minha filha voltou do encontro de servos, ela disse algo no meio do contexto. Ela disse assim: as duas chegaram e a Agnes correu na minha direção e disse: eis aqui a sua camela. Quem não fez está por fora, né? Eis aqui a sua camela, meu pai. Eu digo: filha, você fez um encontro de servo. Aí a Raquelzinha desceu uma escada correndo, veio na minha direção e disse: aqui também está a sua camela. Pai, deixa eu dizer algo. Tudo que eu vi nesses 3 dias, muito difícil, mas eu vou conseguir. Então eu quero lhe dizer que pode parecer muito difícil, mas você vai conseguir. Quem foi que lhe disse que Deus lhe chamou para as coisas fáceis? Se fosse para você fazer o fácil, Deus não lhe chamaria. Para quê? Já tem muita gente fazendo fácil. Deus lhe chamou para coisas difíceis. Diga a 3 pessoas: para coisas difíceis. Abrace 3 pessoas. Não saia do lugar não. Não volte para o lugar não. Fique nos corredores ainda, por favor. Vá lá. E diga assim, abrace a pessoa e diga assim: para as coisas difíceis. Diga: todo começo é difícil, mas seremos aprovados. Quantos creem que serão aprovados? Libere um grito de júbilo na presença do Senhor. Nós seremos aprovados. Senta um instante, por favor. Deus nos chamou para coisas extraordinárias, poderosas. Você está no seminário de honra, diga honra. No original, a palavra honra é kalos. Você pode ser um líder kalos de honra, ou você pode ser um kalos no sapato do seu líder. Você nunca mais vai se esquecer de kalos, porque você é uma coisa ou uma outra coisa. A gente é uma coisa ou uma outra coisa, não é verdade? Então o kalos, ele quer dizer uma honra provada. Diga: provada. Quando o Júnior Yubi diz que nós passaremos por muitos testes, não é mentira não. Quando eu lancei a série Fidelidade, o caráter do povo curado, 1 ano. No ano seguinte, fidelidade na alma, uma conquista individual. Depois, fidelidade no espírito, uma conquista coletiva. 3 anos falando de fidelidade. Essa igreja engoliu fidelidade, se alimentou de fidelidade. Tinha gente que se arrepiava quando nós começávamos a ministrar sobre fidelidade. Era uma coisa tremenda, porque fidelidade é honra. Não tem como você andar na rota da honra sendo fiel a instituições, a ministérios, a mentores, a família. No ano seguinte, nós falamos sobre filhos legítimos. Somos filhos legítimos.
2 anos seguintes, essa igreja já estava suspeitando: será que a gente não é filho para esse apóstolo está insistindo tanto, falando sobre filhos? Nós estamos levantando uma nação de filhos legítimos. Essa igreja, ela é muito doutrinada. Ela recebe muita palavra. Então nós incutimos na mente deles, trouxemos o reino, ministramos a vida de Deus sobre o filho legítimo. No seminário de 3 anos sobre fidelidade, tanto nós aqui como todo o Brasil passamos por muitos testes. Foi a época que se revelou tanta gente. Não era que estava revelando os infiéis, Deus estava confirmando quem era fiel. Porque na verdade o manto foi para cobrir os fiéis, e na hora que cobriu os infiéis apareciam. Depois, no filho legítimo, nós vimos que tínhamos filhos bastardos, que não acreditavam no nosso ministério, no nosso manto, para cobri-los e protegê-los, mas servíamos de um desatar nas oportunidades que eles buscavam para eles mesmos. Como disse o Kleber, é como se pensassem que a água que foi dada foi toda a água, mas foi só o aperitivo para estimular a fome. E aí começar o novo tempo. Mas o que a gente quer ressaltar é que nesse período dos testes nasceram os que são fiéis para provar o caráter, os fiéis na alma no teste particular, e os fiéis no espírito no teste coletivo. Nós fomos aprovados em várias facetas, porque Deus quis. Depois, nós descobrimos que a identidade de filho legítimo não é para qualquer pessoa. Nessa visão, muita gente chama a gente de pai, de daddy, de papai, paizinho, papi, pirulito, sei lá o que. Tem gente que inventa coisa, daddyzinho. Bem, cada um tem o seu direito de expressão. Tudo isso pode ser válido, mas isso não é tudo. O que a gente quer, ainda que você faça tudo isso, é que no dia a dia, quando chegar o teste, você saiba de que identidade você é. Nós não seremos seduzidos. Nós não estamos à venda. Alguém que está ouvindo? Não estamos negociando. Somos uma raça, me desculpe a expressão, com pedigree. Nós sabemos exatamente quem somos e onde estamos. Já viu aquela frase: éramos felizes e não sabíamos? Nós somos felizes e sabemos. Amém? Nós não estamos equivocados. Nós somos felizes e sabemos que somos felizes. Mas nenhum líder sério será privado do seu teste. Tem algum líder sério aqui? A fidelidade é uma chamada de Deus. A honra é uma chamada divina. Nós honramos a Deus de 3 maneiras. Honramos a Deus com atitudes, e honramos aos líderes com atitudes. Palavras são poucas, e palavras são inexpressivas diante de uma atitude. Uma atitude e uma expressão se torna muito mais fácil, mais forte do que qualquer outra coisa que você possa querer traduzir em palavras de leituras fáceis. Uma expressão e uma atitude falam muito mais do que todos os discursos que você elabora, que você fala, que você traduz. Uma atitude. Quando Davi nasceu, no primeiro dia de vida dele, Davi deu um sorriso que impressionou a nação. Quem entrou no meu blog viu o sorriso de Davi. Primeiro dia de vida, os médicos ficaram escandalizados.
O pediatra disse: eu nunca vi uma criança de um dia de nascido dar uma risada dessas. Ele sorriu, mas ele ria, parecendo uma pessoa adulta, mas ele riu um bom tempo, não foi assim. Ele levou 30 dias rindo, todos os dias dentro da nossa casa, diversas vezes. Uma atitude e uma expressão, elas falam muito mais do que as palavras liberadas. A nossa honra não é por aquilo que a gente diz, é por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente faz. Não é por aquilo que o meu discurso permite, porque nós somos seres de discurso. Mas muito mais do que um discurso, é a atitude. A nossa atitude confirma quem nós somos. A nossa palavra é uma confirmação daquilo que queremos ser. A nossa atitude revela quem nós somos. Nós sabemos quem são as pessoas por aquilo que elas fazem, não é por aquilo que elas falam. Porque aquilo que elas falam, seja um discurso para o futuro, aquilo que elas fazem é a verdade do presente. É isso que a gente vê nas pessoas. Quando eu honro a Deus com as minhas atitudes, eu honro o meu mentor e eu honro os meus discípulos com as minhas atitudes. As nossas ações são indesculpáveis. Quando nós agimos, nós agimos. Não tem como a gente agir e não se retratar numa ação infeliz, numa ação equivocada. Não tem como a gente não se retratar, porque senão nós vamos nos sentir eternamente culpados. A nossa alma é como um tremendo cartão de débito. Nós ficamos nos punindo, somatizando na nossa alma, colocando na nossa alma compras que a gente não pode pagar, e ficamos um eterno devedor. E às vezes nós não temos como pagar porque a nossa alma está muito complicada. E você sabe que o que rouba a sua ação diante de Deus é o sentimento de culpa. Se sentir eternamente culpado por aquilo que você não pode dar. E Satanás, como ele é mentor de vantagens, ele quer ganhar vantagens na nossa vida, ele vai colocar sentimentos horrendos dentro de nós, porque ele sabe, se nós estivermos endividados na alma, nós não vamos conseguir credibilizar diante do Senhor. Nós somos débitos e não créditos para Deus. Quando você entender que o Calvário, ele é suficiente para nos tirar qualquer sentimento, qualquer culpa, nós vamos mudar de plano, nós vamos mudar de vida. E Satanás nunca mais virá na nossa direção. Tem gente aqui nesse congresso que entrou uma pessoa, vai sair uma outra pessoa em todos os aspectos, porque Deus vai restaurar a sua vida e mudar a sua sorte diante de todos. E onde você chegar, todos vão dizer: vejo verdadeiramente que a vida de Deus está na tua vida e tem um outro manto sobre a sua história. Alguém aqui está vivo e recebe e se expressa diante de Deus da melhor forma que puder. Então faça isso. Atitudes, expressões e palavras precisam ser canalizadas para um só sentido. Essas três coisas, atitudes, expressões e palavras, faz de mim um homem de honra, aprovado, ou faz de mim um homem comum, que as minhas motivações são efêmeras, vulgares, sem nenhum peso, sem nenhuma responsabilidade. Existe uma maneira da gente mudar os céus da nossa vida, mudar os céus da nossa cabeça. O Senhor disse que nós podemos colocar no depósito dele coisas nobres. Ele fala: aquele que propôs do coração, façam com a generosidade para que o vosso crédito aumente. Por mais que você seja adestrado ou leigo, você sabe, se você plantar uma semente, ela vai dar fruto. O agricultor lá que não sabe o que fala, com cigarro de palha na boca, cuspindo de lado,
com o chapéuzinho furado, com a enxada lá, meia torta e troncha, cavando, ele sabe que quando ele cavar e colocar a semente vai dar fruto. Então esse entendimento, ele não é demasiadamente difícil. É um entendimento que o homem leigo lá no campo, e o homem do mestrado, do doutorado, do pós-docto, todos vão entender que a lei da semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tem alguém vivo aqui para dizer amém e dar um aplauso ao Senhor? Você planta se quiser. Gálatas 5 diz: se você plantar carne, você vai colher corrupção e morte. Se você plantar no Espírito, você vai colher vida de Deus. Você vai ter a vida de Deus gerenciando a sua vida todos os dias da sua vida. Isso é fantástico, irmãos. Isso não é alegorismo, isso não é preenchimento de retórica. Deus não precisa convencer ninguém de nada, porque Ele por si já é Senhor, e Ele não depende de mim para nada, Ele só depende dEle mesmo. Deus não depende de você para nada, Ele só depende de você. Você com Deus é muita coisa. Deus sem você é Deus, você sem Deus não é nada. Então nós que precisamos dEle, então vamos plantar para que possa vir a generosidade do reino sobre a nossa vida. Se você está vivo, você está aqui e você entende o poder da palavra, então se expresse naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Ele diz que é uma questão de generosidade. Eu não vi o seu grito de júbilo como alguém que está entendendo o que Deus está falando e promovendo a sua história. Ele é assim, a semente que ele diz que vai explodir chama-se generosidade. Diga a pessoa ao seu lado: seja generoso e seja aberto. Quantos aqui querem fazer uma poderosa colheita? E quantos aqui querem ser prósperos de uma forma que todo mundo possa dizer: Deus realmente enriqueceu esta pessoa? Quantos aqui creem nisso? Abraão disse: o Senhor me deu muito e eu não quero nada de ti, para que tu não digas eu enriqueci Abraão. Davi disse: olha, o Senhor me deu muito e eu não quero plantar na tua eira, Araúna, porque tu nunca vai dizer no futuro eu enriqueci a Davi. Então existe um tipo de riqueza e prosperidade que não vem da mão de homens, desce diretamente do céu, e essa prosperidade que vem do céu é uma coisa que Deus mesmo libera, porque não tem nada que venha do céu para a terra sem antes ter sido plantado na terra. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. Nós não podemos nos equivocar. Tudo que vem do céu para a terra tem uma semente plantada na terra para atrair o céu. Isso foi com Jesus, por isso que ele desceu. Foi plantada uma semente antes. As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Nossas palavras falam, mas elas são sementes para o futuro. As nossas atitudes são sementes para o presente. A Bíblia diz em Hebreus que o Senhor vai abalar a terra. A Bíblia diz que os poderes dos céus, os poderes da terra serão abalados. Nós sabemos que profecias estão sendo liberadas na nossa direção, e que homens de Deus vieram sinalizando isso a vida toda, e alguns não deram crédito e não ficaram atentos. E eu sei que Deus decidiu fazer algumas coisas que só Ele sabe fazer. Ele está chamando a atenção da terra, mas Ele também está chamando a atenção da igreja, porque o juízo do Senhor começa pela sua casa. Deus vai começar a trazer juízo em ministérios, juízo em denominações, e Deus começou a sacudir o Brasil, igrejas. Há uma quantidade de mau testemunho sendo liberado no Brasil por parte dos ministros de Deus, dos homens de Deus, dos profetas de avivamento. Muito mau testemunho, isso traumatizando a vida da igreja e sequestrando a fé dos pequeninos. São literalmente sequestradores de fé, que estão mutilando, escalpelando as ovelhas, arrancando a lã e o leite de uma maneira desonesta. Temos visto a impiedade de muita gente trabalhando com o coração, apenas o coração, motivado por coisas que a Bíblia nunca sinalizou e nunca nos ensinou. No livro de Ezequiel 33,
Diz que nos últimos dias, diga últimos dias, o Senhor iria mandar um mensageiro, diga um mensageiro. E ele viria com uma voz, como alguém que tem canção suave, iria apacentar os rebanhos. Ele iria convocar o povo, e o povo iria ficar tocado pela palavra, iria convocar o outro povo, e o povo chamaria o povo e diria: venham ver o homem que tem voz suave. Mas o coração desses, diz Ezequiel 33, está longe do Senhor e não tem ações práticas. Porque o coração ambiciona honra própria, honra para si, e é desejoso de lucro para si. Então nós estamos num conflito, numa linha tênue entre a sabedoria e a tolice, entre a fidelidade e a infidelidade, entre a verdade e a mentira, entre os conceitos que são feitos pelo próprio Senhor para que nós tenhamos uma vida exatamente em linha com aquilo que nós falamos. Quando Deus começou a me ministrar sobre a Gênesis da honra, está aqui num pouco mais de 200 páginas, que você vai ler e você vai estudar, mergulhe com seus discípulos no final de semana, você vai descobrir que tudo na vida não é por acaso, foi plantado antes para que se manifestasse. A Bíblia mostra no livro de João capítulo 1, versículo 1 seguinte assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio havia uma palavra, isso é Gênesis. A Gênesis está na palavra. No livro de Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 3, nós vamos ter a grande descoberta de que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então alguém se moveu na Gênesis para que pudesse manifestar a vida, para que pudéssemos ter honra, para que pudéssemos nascer. Então a Gênesis está relacionada a um decreto. Nós somos fruto de um decreto. Todo mundo que está aqui nasceu por um decreto. Diga a pessoa ao seu lado: você é fruto de um decreto. Diga isso com intrepidez a 3 pessoas: você é fruto de um decreto. Nós somos fruto de um decreto. A palavra Gênesis, a introdução Gênesis, quer dizer base para que tudo aconteça. A genética, a genoma, para que as coisas sejam estabelecidas. Então as coisas não acontecem por acaso, elas têm um propósito. Voltar à Gênesis da honra é descobrir onde está a minha essência. Já viram a crise existencial que todo ser humano passa? Quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou? É a carência natural do ser humano. Conhecer a sua gênesis, conhecer a sua origem, se perceber, se interagir, para que o mundo comece a conhecê-lo e reconhecê-lo a partir daquilo que foi revelado na sua vida. Hoje à noite, deixa eu lhe provocar aqui. Desculpe se você já sabe isso, mas eu quero lhe provocar a raciocinar. Ou a gente entra no princípio da honra, ou a gente morre. A honra é a única proposta de permanência de vida. Honrar pai e mãe não é só genitores biológicos.
Se você estudar esse texto, você vai descobrir que esta honra é para todos os mentores que cobrem, porque quem trouxe esta palavra foi Moisés e exigiu de Israel que o decálogo fosse princípio de honra. A honra é a única fonte que libera a vida. Honra o teu pai e a tua mãe e você vai viver muito. Alguém aqui quer viver muito? Então guarde o princípio da honra. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Guardando o princípio da honra, você vai viver muito. Viver muito em que então? Eu vou morrer. Existem vários níveis de óbitos. Existe o óbito espiritual, existe o óbito emocional, existe o óbito afetivo, social. Nós podemos ser pessoas que assinam o próprio óbito nas nossas próprias atitudes. Eu quero lhe perguntar: Adão era um homem de honra, sim ou não? Sim ou não? Vamos responder como teólogo ou como pessoas que conhecem a Bíblia, sim ou não? Claro, ele foi a primeira pessoa que Deus criou. Imagine Deus criar desonra. Deus, quando criou Adão, Deus criou com um propósito, para que Adão recebesse a essência de Deus na terra, porque Deus queria uma terra se movendo na essência dele. Deus queria uma terra raciocinando com o princípio dele. Deus queria uma terra oxigenando os céus. Por isso que a oração de Yeshua em Mateus 6 é: venha o teu reino sobre nós. O teu reino venha do céu para a terra, porque Adão não conseguiu manter a chama do reino na terra. Ele negociou o reino. Ele perturbou a essência da chamada. O que acontece quando nós quebramos o princípio, a essência da nossa chamada? Nós vamos ter perdas incalculáveis, porque a honra é direito à conquista, porque toda honra dá direito a portas novas. Tem gente aqui que vai entrar em portas novas. Tem gente aqui que esse ano 2010 Deus vai mudar a tua vida e a tua história de tal maneira, este ano ainda Deus vai ensaiar uma mudança na tua vida, que todos vão ver isso e todos vão desejar isso e todos vão dizer verdadeiramente: Deus foi com este homem, com esta mulher de Deus, e Deus mudou radicalmente a sua história. Eu não sei se você está crendo, se você está recebendo, se isso é verdade, meu filho, então se expresse da melhor forma que você puder, porque Deus não mente na sua palavra e na sua promessa. Quando Deus criou o homem não tinha duas mentes. A mente do homem tinha o conteúdo da mente de Deus. O homem não se relacionava, não conversava com animais. Tem teses loucas que dizem que o homem conversava com bicho, que Adão batia papo com os bichos por causa da serpente. Ali foi uma situação atípica. Porém, toda a conversação do homem era com Deus. Então a mente do homem, a essência do homem era receber de Deus. Quando Deus criou Eva, na verdade Deus criou a varoa. Eva é outro projeto, capítulo 3. Mas quando Deus criou a varoa recebeu da vida de Deus. Então o que estava em pauta era a vida de Deus na mente do homem. Então é possível você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, raciocinando por princípio, tendo a mente de Deus, gerenciando a sua vida e a sua história. É um derramar do conteúdo da glória de Deus. É como se Deus estivesse redesenhando a nossa história, a nossa sorte, porque Adão não tinha duas mentes. Adão tinha uma mente gerenciada por Deus. Toda a essência da mente de Adão era de Deus. Quando a mulher veio,
foi derramada a essência da vida de Deus na mulher. Então era casal de Deus, era um casal de honra. Paulo diz: não vos enganeis, assim como a serpente enganou Eva. Que vocês não sejam enganados pela mesma serpente, diga amém. Com outro evangelho, com outro Jesus e com outro evangelho, um outro Jesus e com uma outra palavra. Você não pode ser contaminado. E ele começa a liberar que houve um engano, diga, houve um engano. Com outro evangelho, com outro Jesus e com outro espírito. Ele diz, não deixe que um outro espírito entre neste negócio. Assim como está relacionado no Éden. Aí veio a ficha que Eva foi enganada, diga enganada. O que a gente precisa é entender que tem pessoas que não estão antenadas e que o inimigo ganha oportunidades para enganá-las. Pessoas que vivem no encantamento e no engano. Satanás é o patriarca do engano, é o patriarca do encantamento. Então ele sabe como encantar as pessoas, como enganar as pessoas e como gerenciar emoções para que pessoas fiquem perturbadas dentro de uma verdade, admitindo um outro conceito de evangelho, admitindo um outro conceito de Jesus e admitindo um outro conceito do Espírito. Essa é uma visão paulina. Agora me diga, meus irmãos, vocês que são homens e mulheres de Deus, que cruzaram o Brasil, cruzaram uma das regiões mais ricas desta nação, cruzaram a floresta amazônica, vocês que pousaram aqui, vocês vieram levar um manto de honra, e vocês vão levar um manto de honra. Deixa eu lhe dizer algo, este ano ainda, Deus vai surpreender você, a igreja local, seu ministério, seus pastores, seus 12. Deus vai levantar algo extremamente poderoso para que a vida dele entre no seu ministério e toda fonte de engano seja arrancada. Diga amém e libere um grito de júbilo ao Senhor. Deus vai fazer isso. Por que Deus vai fazer isso? Porque Ele é bom. Ele é bom, Ele prometeu isso. Você sabe o que é que me entristece? Quando eu leio sobre Adão e Eva, ou o varão e a varoa, pergunte à pessoa ao seu lado o que foi que eles fizeram. Pergunte à pessoa ao seu lado, o que foi que eles fizeram? Queridos, o que foi que Adão e Eva fizeram de tão brutal para que Deus fosse tão enérgico com eles? O que foi que Adão e Eva, foi o primeiro erro registrado de Adão, foi o primeiro erro registrado de Eva. Ora, eles conversaram com a serpente, comeram o fruto. Deus não poderia ter dado uma oportunidade. Poderia, mas não deu. Porque onde tem desonra, toda promessa é anulada. Você pode ser o líder que tem uma coletânea de promessas. Se entrou uma desonra, todas são sabotadas. A desonra sabota todas as promessas que tem na nossa direção. Adão e Eva eram donos da vida. Adão e Eva eram donos da prosperidade. Adão e Eva na terra eram donos de uma eternidade. Eles não morreriam, exceto quebrar o princípio. Então o princípio quebrado é uma assinatura de óbito. Quando nós quebramos o princípio, nós assinamos um óbito. Nós trazemos algo muito negativo. Uma maldição se nos instala quando o princípio é quebrado. Ora, se Deus tinha dito,
de toda árvore podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não poderás comer. Tu podes até se alimentar da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não podes comer. Então tinha um princípio chamado obediência, honra. Eles poderiam tudo, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal era um teste no caráter do casal. Todos nós vamos ter um teste de caráter, em alguma coisa que a gente pode, em alguma coisa que a gente não pode, mas a maioria de nós vai desejar o que não pode, porque o nosso caráter do velho Adão é mais efusivo dentro de nós do que o caráter do Messias. É muita gente fazendo o que não pode, o que não deve, desonrando. Isso nos 12 céus, isso na igreja local, isso dentro da sua cultura e contexto. Você sabe que tem pessoas dizendo uma coisa e falando uma outra coisa, e fazendo uma outra coisa. São pessoas dissimuladas, que vivem ao seu lado. É como se fossem os donos da árvorezinha do conhecimento do bem e do mal, e já sabem, já conheceram o bem e o mal, e agora eles optaram pelo mal. O conhecimento do bem e do mal, me desculpe, em alguns momentos até preciso, mas quando nós tomamos decisões sábias e optamos pelo bem. O problema de Adão e Eva, quando Deus veio, é que Deus sabia que eles iam optar pelo mal. Tem muita gente que os pés são ligeiros para as coisas malignas. Os pés são rápidos para plantarem o mal no seu território. Eles querem fazer aquilo que não podem, mas eles querem provar que podem. Eles querem provar para eles querem provar para os outros, e nessa briga de poder, eles atropelam pessoas nobres, pessoas sensatas, pessoas de honra, pessoas que amam, pessoas que têm a vida de Deus, e eles trazem confusão no arraial, desconforto em todas as áreas, por causa do nível de desonra descoberta, porque a desonra nos descobre, enquanto a honra nos protege, a desonra nos deixa desnudo. Esse é o problema. E a gente tem os pés ligeiros. Agora veja bem, queridos, olhem para mim. Deus não poderia ter dado um desconto a Adão e Eva? Ter dito: Adão, é o seguinte, filho, essa árvore que está aí, você não deveria ter comido. Eu vou te dar uma disciplina de 1 ano. Vou passar 1 ano sem estar com você aqui. Deus disse não. Deus disse: quero o relatório completo, quero conhecer os mentores da desonra. Então Deus pede relatório. E você sabe onde vai desaguar? No mentor maior. Você que é líder da igreja local, não permita a desonra entrar no seu ministério, porque Deus não vai a terceiros, Deus vai ao mentor. Deus chamou Adão, Deus já sabia que era Eva, porque ele não disse: Eva, vem cá, quero conversar com você. Deus disse: Adão, onde estás? A minha conversa agora é de mentor e mentoreado. Eu não lhe ensinei algo. Ele disse: foi a mulher que tu me deste. E Deus conversou um por um, até ser desnudada a desonra. Enquanto nós não desnudarmos a desonra, ela vai sobreviver com efusão dentro do nosso território. Nós precisamos ter coragem de chegar para as pessoas e falar para elas onde tem as sementes de honra, onde tem as sementes de desonra, e a gente alertá-las dos perigos que vem na frente, porque Deus pediu conta de cada um. Pediu conta de Adão, pediu conta de Eva, pediu conta da serpente. Seja lá quem fosse que estivesse lá, Deus pediria conta. O nosso problema é que a gente é covarde e não pede conta.
Deus vai gestar em nós uma coragem sobrenatural que nós vamos enfrentar, ainda que seja homens ou serpentes, nós vamos enfrentar, mas ele tem que ser desmascarado. Alguém aqui está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Tem que ser desmascarado. Nós não podemos mascarar a desonra e ter o mesmo peso da desonra como se fosse honra. Se nós fôssemos implacáveis com a desonra como Deus foi, não teria tantas atrocidades dentro do nosso território. Se nós fôssemos intolerantes, porque tolerância não é visão divina. Deus é intolerante, implacável com o pecado da desonra, com o pecado da desobediência. Deus é intolerante. O nosso problema é que nós somos homens de Deus, com a mente de Cristo, com o coração de Deus, chamados por Deus, mas somos tolerantes e a gente alimenta o pecado da desonra dentro do nosso território, dentro da nossa geografia, e as pessoas brincam com a nossa honra, brincam com a nossa chamada, brincam com o nosso ministério, brincam com as vidas, brincam com aqueles que estão debaixo deles, brincam com o rebanho, brincam com a igreja, brincam com o reino, mas está chegando o fim da desonra no nosso território. Deus está levantando homens e mulheres de honra, e eu pergunto nesta noite: onde estão os homens e as mulheres de honra que creem que Deus está restaurando a sorte da sua igreja? Libere um grito de júbilo a Ele. Diga a pessoa ao seu lado: seja implacável. Você sabe porque aquele discípulo está brincando com a sua honra? Porque você nunca o confrontou. Covardia. Covardia. Quando nós não pedimos relatórios da honra, nós vamos ter surpresas de desonra. Deus é o mentor na Gênesis. Eu quero relatório. Eu quero saber quem é o mentor da desonra. E vai pegar o líder, o que está debaixo, até descobrir a fonte. Porque o que Deus queria, que Deus sabia de tudo, é que Adão soubesse que se ele continuasse dando ouvidos à serpente, não seria só agora atrocidades comuns, outras atrocidades maiores iriam vir sobre ele e sobre os descendentes. Quem fez Deus? Disse: a descobrir foi a serpente. A serpente enganou vocês. Então deixa eu dizer algo para você. Mesmo você enganado, você não vai ser isento da disciplina divina. Paulo tem a revelação, eles foram enganados, mas não foram isentos da disciplina. Tem gente que se engana. Não fui enganado, me enganaram. Não dá direito de ser liberado sem disciplina. Você não pode brincar com a honra, com a moral do seu líder. Quando eu pedi que você trouxesse os seus 12, não foi para aumentar o número do congresso. Foi porque eu iria ajudar você a evitar alguns erros e riscos dentro do seu ministério e gerar temor bíblico dentro do coração dos seus discípulos, porque Deus está levantando uma nova geração e quem não quiser conquistar vai ter que sair da frente, porque os que querem conquistar estão chegando com vontade, com desejo de fazer o correto, e nós vamos investir quem quer para tomarmos uma nação e o sobrenatural de Deus nos perseguir. Alguém está vivo aí que está entendendo o que é que Deus está nos ministrando? Seja implacável, seja intolerante com a desonra na sua geografia. Não receba como ato comum, porque não é comum. A desonra foi a primeira semente a ser plantada no Éden, chamada pecado. Então a primeira semente da terra a ser plantada de pecado foi a desonra. Desobediência e desonra são gêmeas.
Todas as vezes que você vir uma narrativa bíblica falando de desobediência, você vai encontrar na frente desonra. Todas as vezes que você encontrar obediência, você vai encontrar honra. A desonra e a desobediência são gêmeas, assim como a obediência e a honra são gêmeas. Elas caminham juntos. Então Deus está levantando, tirando a geração da desonra. Deus está levantando a saia do arraial dele, a saia da igreja, a saia do seu povo. A vergonha ficará de fora e a nudez aparecerá. Mas em compensação surgirão aqueles que são inegociáveis, que são inventíveis, que vão manter o princípio da honra, a Gênesis restaurada. Alguém pode dizer amém? Deus está trazendo de volta a essência, a Gênesis da honra. É um convite de Deus ao retorno. Retorne às coisas santas, puras, justas, honestas, amáveis, de boa fama, que é a virtude e a louvor. Restaure isso. É um convite, volte. Volte de onde você saiu, que você não deveria ter saído. Um líder falou para mim: meu apóstolo, posso lhe fazer um pedido? Pode. Eu posso voltar para a visão? Eu disse: pode. Nunca mais vi o Senhor, nunca mais vi a igreja, nunca mais vi o povo de Deus nos congressos, etc. Eu disse: se alguém se moveu e saiu do propósito, não fui eu. Eu estou no mesmo lugar. Você que se moveu em destinos diferentes. Mas vamos aqui. E eu me lembrei que ninguém pode passar por nós de volta sem acertar o passado. Nós somos muito flexíveis. As pessoas fazem o que querem conosco. E quando elas querem retornar, nós nos fazemos uma pergunta básica: por que você fez tudo aquilo? Deus chamou a pessoa, Adão e Eva, e perguntou para eles: por que vocês fizeram isso comigo? Não fomos nós, não, foi a serpente. Então chama a serpente. Então nós vamos inquirir para deixar desnudo, porque desde aquele dia Adão e Eva sabiam qual era o Deus que ministrava e qual era o Deus que cobrava. Se você desatou tanta gente para conquistar, então você tem direito de saber por onde elas andam. Alguém pode dizer amém, dá uma aplauso ao Senhor? Você tem o direito, nós não estamos soltos. Nós temos responsabilidade. Isso é uma questão de segurança, até para nos respaldar. Por que Deus não os puniu e não os deixou no Éden? Porque todo mundo que desonra perde o seu território. Isso é doutrina de Deus. Pode escrever. Toda desonra é cíclica. Vai chegar um dia que a visitação vem. Nós não podemos brincar com os princípios de Deus, revelados, ignorantes ou por engano. Porque Deus poderia ter dito: a serpente enganou vocês, da próxima vez, cuidado com a serpente. Mas Deus: não, tem um princípio, não faça isso. Porque vocês fizeram, vocês vão sair do Éden. Mas sair do Éden não é problema, irmãos, porque tinha terra lá fora. Foi fechar a porta do Éden, ainda botar querubins para que eles não voltassem. Queridos, eu estou cheio de medo, cheio de temor, porque Deus liberou seres celestiais para guardarem o Éden. Sabe por quê? Porque eles não podiam regressar nunca mais o lugar que eles desonraram. O lugar que você desonra, você perde o direito de conviver. Você não tem mais o conforto de conviver. Você não tem mais o direito de se relacionar. Adão nunca mais viu o animal do Éden, nunca mais viu as árvores do Éden, nunca mais viu os frutos do Éden. Adão não sabe nem como é que está. Até hoje o Éden está guardado com espadas flamejantes. Ninguém pode entrar naquele lugar por causa da desonra. Então a desonra fecha todas as portas de oportunidades da nossa vida. E Deus é quem guarda a porta, porque querubins são
seres que Deus criou para guardar em território santo. Eu quero lhe dizer que quando nós desonramos a Deus, o território que é santo é fechado, e nós vamos para territórios comuns para vivermos dentro do plano comum. Quando nós honramos, Deus restaura a nossa vida e a nossa sorte, e o nosso território é guardado pelos seres espirituais, para que o inimigo nunca mais entre e tenha vantagem na nossa vida e não roube aquilo que o Senhor nos entregou. Deus vai trazer um nível de restituição tão poderoso aqui hoje, que tem gente aqui que vai viver um plano de vida que nunca viveu em toda a sua história, porque tem como a gente ser restaurado. Alguém pode dar um grito de júbilo ao Senhor? Que Deus fez. Essa árvore você não vê nunca mais. Essa árvore você não vai ver nunca mais. Quando nós desonramos aquilo que era comum, não temos mais direito de ver. Você sabe por que Deus dá poder às pessoas? Para provar quem elas são. Quanto mais poder você tiver, mais prova você vai passar. Porque o poder denuncia os ursos da alma que estão guardados. Denuncia quem você é. Se você quer conhecer um líder, dê poder para ele. Meu pai dizia: se você quiser conhecer um vilão, dê um cajado na mão. Põe um cajado, libere poder na vida dele. Meu pai era espírita. Morreu crente por milagre. Mas ele já sabia que uma pessoa, quando tem cetro na mão, quando tem autoridade, quando tem poder, ela é tentada a fazer aquilo que a sua alma sempre quis. Se você quiser conhecer a essência das pessoas, libere poder na mão delas. Foi feita uma pesquisa científica que os homens fiéis são mais inteligentes do que os infiéis. Científico isso. Porque onde tem fidelidade se prova insanidade, mas onde tem fidelidade se vê ajustes de alma. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor? Isso é científico. A fidelidade denuncia o quanto você está ajustado por dentro. Quanto mais fiel você for, mais sábio você se revela. Quanto menos fiel você for, mais insano você será revelado. Então nós precisamos entender que fidelidade, honra, são sinônimos de sabedoria. Quando Adão se revelou infiel, quando Adão desonrou a Deus, quando Adão desobedeceu o princípio, ele se mostrou que era insano e entrou em processos de morte. Tem alguém aqui? Foi verdade ou foi mentira? Entrou em processo de morte emocional, afetiva, espiritual de imediato, processual nas outras áreas e biológica. Então, quando nós quebramos o princípio da honra, nós entramos em certos níveis de morte que nós não imaginamos que pode acontecer. De imediato do relacionamento entre Deus e os homens. Quando você entra no princípio de desonra, você não tem a mesma graça de abraçar essas pessoas e beijar essas pessoas. Ou você é muito crente ou você é muito cínico. Porque Deus nunca mais se dirigiu a Adão e a Eva. A desonra rouba o direito de ser ministrado, de ser socorrido, de ser ajudado. Quando Adão e Eva perderam Caim, Deus não foi fazer uma visita. Não foi lá dizer: meu filho, é o seguinte, é isso mesmo, coisa da vida. Caim matou Abel, eu vim aqui elaborar o luto com você. Deus não fez absolutamente nada, porque a desonra rouba os privilégios do conforto. Não temos mais o privilégio de ser confortados, ajudados, socorridos, porque a desonra é mentora dos desconfortos. Onde tem uma desonra, tem um desconforto ensaiado na sua geografia. Não tem um marido que trai uma mulher que volte em casa e ela diga: ô querido, tudo bem, o jantar está na mesa. Ela diz: você é muito cínico de voltar nesta casa. Ele fala: não, mas você sabe que eu amo você, amo os meninos, eu não posso ficar sem você não. Mas você está me traindo, me desonrando a nossa casa. Não, mas eu amo você. Ele ama? Ama.
o pior é que ama, mas a doença dele é maior do que a honra. O problema das pessoas é que elas não trataram a doença delas, e por causa disso elas acham que podem confundir honra com desonra. E você acha que essas pessoas creem que elas estão desonrando? Adão pensava que o papo de Deus com ele e com Eva seria um histórico, como naquele dia: meu filho, você errou. Foi o primeiro erro. Também o último registrado por Adão e Eva. Nunca mais se viu dizer que eles erraram, porque houve disciplina. Quando não há disciplina, nós reforçamos a inadimplência. Eles podem voltar à reincidência, eles podem voltar a fazer de novo, porque eles não foram repreendidos. Mas se eles forem energicamente repreendidos, eles não voltam a fazer a mesma coisa. Foi o que Deus fez. Depois que repreendeu Adão e Eva, os tirou do território, nunca mais, fora do território, eles pecaram contra Deus. Dê um aplauso ao Senhor, porque foram tratados no caráter. Tiveram as perdas e tiveram um silêncio brutal da parte de Deus durante um período muito longo. Tudo por causa de uma árvore. Diga árvore. Então, essa árvore que estava lá no jardim do Éden, não é essa. A árvore do Éden tinha um decreto sobre ela chamada honra. Diga honra. E como é que a gente vai voltar, meu irmão? Pergunta a 3 pessoas: como nós vamos voltar? Como nós vamos voltar? Pergunte a 3 pessoas: como nós vamos voltar? Diga: eu preciso voltar ao princípio da honra. Quem deseja isso, fique em pé, por favor. Como voltar a essa essência da honra? Se tudo começou em uma árvore, como eu poderei ser recuperado? Diga a pessoa ao seu lado: tem chance. Diga a 3 pessoas: tem chance. Diga, apóstolo. Repita comigo, apóstolo. Como voltar? Diga: eu quero regressar a Gênesis. Como poderei voltar? Levante as 2 mãos. Diga: Espírito Santo, me aprova no caráter para com o Senhor, para com os meus mentores, para com os meus liderados. Me aprove. O Senhor foi implacável. Eu preciso aprender contigo. Eu preciso ter temor, para que eu não seja colocado para fora dos privilégios do território e entre em óbitos. Diga: arrependimento é a única ferramenta para voltarmos à honra. Diga: Deus, eu não fui ensinado. Me ajude a entender esse mistério. Escute algo aqui, por favor. Olhe para mim. Eu não posso fazer o que Deus não faz. Eu não posso edificar o que Deus não constrói. Eu não posso dizer o que Deus não fala. Eu não posso fazer algumas coisas se Deus não sinaliza. Mas tem algo que a gente precisa aprender. Tem coisas que estão na competência de Deus. Mas, meus filhos, ninguém nunca parou para nos ensinar sobre honra. Você nunca recebeu uma aula de honra dos seus pais? Você nunca recebeu uma aula de honra
dos seus líderes, dos seus professores. Você nunca recebeu uma aula de honra do seu pastor. Nós nunca fomos ministrados. E agora estão cobrados. Como eu posso responder daquilo que eu não tenho? Como eu posso responder da inadimplência de uma sociedade, de uma família e de um sacerdócio? Como é que eu posso dar honra se ninguém nunca me ministrou sobre isso? Era tudo tão punitivo. Não tinha ensino. Nós tínhamos que aprender errando. Nós nunca aprendemos por conduta de ministração. E hoje, chega num congresso desses, parece que nós somos miseráveis. Nos sentimos tão pequenos. Eu não sei se você está entendendo. Porque não teve ninguém para nos ministrar, para nos socorrer. E ficamos até soberbos, achando que nós estamos aprovados. Ficamos empafiosos, achando que estamos já respaldados, quando na verdade aí dentro tem tanta coisa que precisa ser arrancada. Tem tanta coisa aí que precisa ser desmentida. Satanás fez de uma mentira uma verdade. E tem muita gente que absorveu a mentira e está vivendo como se fosse verdade. O que Deus quer hoje é dizer para nós que Ele poderia cobrar de Adão e Eva tudo o que Ele fez, porque Ele ensinou. Mas tem muita coisa que Yeshua tomou nosso lugar, porque Yeshua sabia que a nossa geração não iria saber. Muitos de nós estamos fazendo coisas tão terríveis, em casa, com a esposa, com o esposo, os pais com os filhos com os pais. A sociedade sobre nós dá uma vergonha. Todo mundo desonrado. Quem levantará a voz? E quem poderá ajudar o nosso povo e a nossa gente se não tiver uma voz mentoreando uma sociedade? Deus vai usar os púlpitos, as servas, os 12, e nós vamos levantar homens e mulheres de honra, que voltarão à essência da honra. Nós vamos estancar choros que não choram, vozes que não falam. Nós vamos dar uma nova roupagem à igreja de Jesus, porque o caráter do reino é a honra, e a disfunção do caráter é a desonra. As pessoas só vão amar a Deus se elas aprenderem a rota da honra. Elas vão ter que voltar de onde elas saíram. E tem um jeito. Se chama Jesus. Jesus é a árvore da vida. Quem come da árvore da vida tem conhecimento do bem e discernimento do mal. Não morre mais. Entra na vida eterna. Filhos, o reino de Deus é maior que tudo isso que nós estamos vivendo. Começou o melhor tempo da nossa vida. Nós vamos voltar à origem, porque Yeshua é a porta. É a porta do Éden que foi fechada. Quem entra nele é devolvido para o propósito. Levanta as duas mãos e comece a orar em línguas. Ore mais alto que você puder. Comece a emitir um novo decreto daquilo que Deus pode fazer e estabelecer sobre a nossa vida. Esse é o mais alto que você pode orar. Meu Deus, nós somos uma geração do propósito. Esses 3 dias nós vamos mergulhar em mistérios, em segredos. Nós vamos entrar em genomas. Nós vamos entrar, Senhor, nós vamos prescutar o teu coração. Nós vamos ser devolvidos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído.
Ó Deus, eu te peço perdão pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos nossos mentores, pelos nossos sacerdotes, que não nos ensinaram sobre honra. Apenas nosso Deus nos punia. Nós vivíamos debaixo de punição, não vivíamos debaixo de ministrações. Nós éramos acuados de um lado para outro. Quando ouvimos agora sobre honra, não sabemos discernir. Somos totalmente, Senhor, indiferentes, meu Pai, porque o nosso coração não tem sedimentação de discernimento. Nós não conseguimos discernir o que está acontecendo no mundo espiritual. O Senhor está dizendo que a geração da honra entrará pela porta chamada Yeshua, através de um arrependimento. Nós voltaremos a Gênesis, nós voltaremos à origem, nós voltaremos à árvore, nós voltaremos ao princípio, nós voltaremos ao verbo da vida. Nós estaremos, nosso Deus, envolvidos em um sobrenatural. Tenha misericórdia de nós, do nosso povo, da nossa gente. Quebra agora toda fortaleza, Senhor, toda corrente que prende a mente, o entendimento, tudo aquilo que está amarrando a alma do nosso povo, da nossa gente, que não abre o leque, meu Deus, para entender que uma situação de desonra é tão implacável para Deus, que Deus é intolerante com a desonra. A desonra nos leva a perdas terríveis, nos coloca fora de território, se fecha a porta na nossa direção e entra um processo de morte. Nós não queremos isso na nossa direção. Nos socorra, nos ajude, faz alguma coisa que mude o nosso relatório, que mude os céus sobre a nossa cabeça. Levanta hoje mentores de avivamento da honra. Levanta, meu Deus, faça alguma coisa e manifesta a tua glória sobre a vida desses homens, sobre a vida dessas mulheres. Comece hoje o melhor tempo para a história e para a vida deles. Que o inimigo nunca lhes roube esta essência e esta bênção que o Senhor está destilando. Eu declaro que será levantada a melhor geração de todos os tempos. O Senhor mudará os céus da nossa cabeça e o Senhor vai escrever decretos novos sobre nós. Nós dizemos agora: a serpente do engano saia do meio do arraial de Deus. Nós não queremos outro evangelho, nós não queremos outro Cristo, outro Jesus, nem queremos outro Espírito. Nós queremos a essência do reino, nós queremos beber daquilo que o Senhor tem para nós. Toda fortaleza seja agora anulada e o nome do Senhor seja revelado sobre nós. Seja exaltado o teu nome pelos séculos dos séculos. Amém, aleluia, amém. Meu Deus, faça alguma coisa por nós.